Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família TLC, meu nome é Nádia, eu sou aqui da Paróquia São Paulo Missionário. Fiz o 26º TLC da Arquidiocese de São Salvador, com o tema Consolidados na Caridade. E hoje eu venho aqui para a gente refletir um pouco sobre a história de São Bento, a sua vida e a minha devoção a este santo, que é tão venerado na Igreja Católica. É um dos santos mais populares na Igreja Católica. E muitos conhecem a sua oração, até rezam muito, mas conhecem pouco a sua história. Então vamos hoje refletir um pouco sobre a história desse santo. São Bento nasceu na cidade de Núncia, na Itália. Ainda jovem, ele deixa a casa paterna para estudar na cidade de Roma. E lá em Roma, ele se depara com uma cidade marcada pela corrupção e pelo pecado. A cidade de Roma, na época, demonstrava toda a decadência do Império Romano. E diante daquela cidade corrompida, Bento, ele decide se preparar melhor para servir a Deus com mais fidelidade, com mais dignidade. E aí ele toma uma decisão de se retirar em um período de penitência para fazer essa preparação. Nessa mudança de lugar, Bento encontra um monge chamado Romero, que é o que vai lhe ajudar nesse período. Então ele decide viver um tempo numa gruta de difícil acesso, e nesse período que ele passou na gruta, em oração e entrega total a Deus, um período de 3 anos, esse monge Romero, ele vinha alimentá-lo com pão. E pelo fato da gruta ser tão difícil de ser acessada, Romero ele colocava o pão numa cesta e depositava dentro da gruta através de uma corda. Então, essa foi a trajetória de vida, de preparação que São Bento fez durante 3 anos para servir a Deus. Como já havia alguma movimentação próximo da gruta, as pessoas começaram a desconfiar que ali dentro tinha um animal. Pensavam que era um animal. E aí, diante da fama que percorreu no local e a curiosidade das pessoas, Bento resolve sair da gruta, e aí, na sua saída, ele é convidado a assumir um mosteiro cujo o abade tinha falecido. Quando ele chega nesse mosteiro, ele depara com a situação também de muitos pecados, uma vida completamente desordenada, vivida por aqueles monges. E aí começa um grande desafio, porque as pessoas não aceitam a forma radical que São Bento levava ao cristianismo. E ali naquele mosteiro, os monges eles armam uma cilada para envenená-lo por conta da sua falta de conversão, da falta de conversão daqueles monges, e por conta das exigências que São Bento fazia de uma vida de santidade, para que as pessoas vivessem uma vida de santidade. E ali ele sofre essa tentativa de homicídio, onde o cálice que ele vai beber é colocado um veneno, e no momento que ele vai beber o cálice, ele abençoa com o sinal da cruz e aquela taça estoura na mesa. E ali ele perdoa aquelas pessoas que queriam fazer mal a ele, mas ele não permanece no mosteiro, ele retorna ao local que ele estava, perto da gruta que ele vivia. Então, tudo que São Bento procurou mostrar e procurou fazer na obra de Deus foi levar as pessoas a uma vida de santidade. A medalha de São Bento, ela é considerada pela igreja como um sacramental. E, curiosamente, eu descobri que a igreja só considera 2 medalhas como sacramental, que é a de São Bento e a medalha milagrosa. Então, a gente pode utilizá-la como um sacramental. São Bento, ele morre no ano de 547, aos 67 anos, de doença mesmo natural, normal. E interessante que ele prediz a morte dele 6 dias antes de acontecer. Ele mesmo manda cavar a sepultura dele, e quando ele percebe a hora da morte, ele pede que os irmãos lá do mosteiro coloquem ele de pé na capela, e ele morre glorificando o nome do Senhor. E por curiosidade também, que eu acho muito interessante falar sobre isso,
o corpo dele, mesmo depois de morto, ele fica mais ou menos 2 a 3 segundos de pé, mostrando que a morte dele foi para glorificar o nome de Deus. Costumo dizer que todo católico ele precisa ter um santo de devoção. E escolher um santo de devoção muitas vezes é muito fácil, né? É você conhecer a história de um determinado santo e ali você dedicar uma devoção a ele, pedir a sua intercessão, não só pedir, mas também agradecer a intercessão desse santo na sua vida. Então, é importante, para se tornar uma devota, conhecer a história do santo. Mas comigo, eu acho que aconteceu diferente. Eu acho que foi São Bento que me escolheu como devota, porque eu não conhecia a história de São Bento, não tinha nenhuma relação com esse santo. Até um dia que eu fui representar a paróquia numa jornada teológica, e ali eu comprei um livro, eu saí para comprar um livro, e comprei o livro, o documento de Aparecida. Quando eu voltei para o lugar com o documento de Aparecida, aí o padre me disse que tinha comprado o documento de Aparecida para me dar de presente, e que eu voltasse e trocasse por outro livro, que ele já tinha comprado o documento. E assim eu fiz, e ali olhando aqueles livros, me chamou a atenção um livro que dizia assim: São Bento, um mestre para esse tempo. E aí eu comprei o livro de São Bento, e quando eu fui saindo com ele na mão, aí Dom Gregório, que era bispo daqui da Arquidiocese de Salvador, ele estava na jornada, e aí ele me chamou e me perguntou se eu era devota de São Bento. Eu disse para ele que não. Aí ele perguntou por que eu comprei o livro. Aí eu disse a ele que foi pura curiosidade. Aí ele disse: o livro é da minha autoria. Aí quando eu fui olhar, realmente era dele. Ele disse: eu vou colocar aqui meu nome, você quer que eu faça uma assinatura no livro? Eu disse: quero. E ali ele colocou com carinho de um filho de São Bento. E aí eu disse para ele ali que eu ia ler o livro e que eu queria me tornar uma filha de São Bento. E aí ele disse: olha lá, viu, é para ler mesmo. E aí eu comecei a ler o livro e comecei a me identificar muito com a história de São Bento, com a sua fidelidade a Deus, com o seu esforço que ele fez para ser um homem santo, né? Um homem que viu as necessidades daquela época e se preocupou com a santidade do outro. A luta de São Bento pela santidade não foi só para ele, mas para aqueles também que viviam uma vida de pecado. E ele se dedicou a levar outros a Deus, a levar outros ao céu. E nessa jornada, quando eu comecei a estudar o testemunho de São Bento, as coisas foram se encaixando para mim. Era como se eu já conhecesse o santo há muito tempo, mas ao mesmo tempo eu descobria cada dia mais novidades na história dele. Até um dia que eu, conversando com minha mãe, ela me contou também um testemunho que aconteceu na minha família, que meu avô foi curado pela intercessão de São Bento. Ele foi mordido por uma cobra venenosa e a perna dele estava condenada. A perna dele começou a apodrecer pelo pé. E aí o médico disse que ia ter que amputar o pé e a perna. E na noite que ele ia, uma noite antes dele se internar para amputar a perna, ele pediu a São Bento que, se São Bento tirasse aquele veneno da perna dele, ele ia mandar pintar um quadro e colocar no quarto dele, e ali aquele quadro ficaria até o dia que ele morresse. E no dia seguinte a perna do meu avô estava curada, né? E eu fiquei muito emocionada, porque eu não sabia que São Bento já fazia parte da minha família, né? E eu não sabia. E eu perguntei à minha mãe pelo quadro, ela disse que o quadro se perdeu depois que meu avô faleceu. Mas aí eu tive a certeza que eu fui escolhida por São Bento. Não fui eu que escolhi, mas ele mesmo que me escolheu para essa devoção. Eu acredito piamente na intercessão de São Bento. Recorro sempre a ele, não só para pedir, mas também para agradecer. Tenho certeza que os santos, eles intercedem por nós. E aí eu escolhi assim 3 episódios. Eu teria muitos para falar, teria muitas histórias para contar, mas eu escolhi assim 3 episódios porque os 3 têm algo em comum, né, que eu senti ali nessas 3 pequenas histórias que eu vou falar, que minha vida de alguma forma corria um risco, né? E sempre quando isso acontece, eu rezo a oração de São Bento e eu peço que meu São Bento me proteja, e eu tenho certeza que ele ouve, né? Então, a primeira história que eu queria partilhar com vocês
foi um retorno ao trabalho, né? Eu estava voltando do trabalho e ali eu passei por uma passarela deserta, e quando eu cheguei na metade da passarela que eu estava subindo, veio dois rapazes ao meu encontro e eu percebi que eles estavam usando drogas. Então eles pararam, né, acenderam lá alguma coisa, um cachimbo, alguma coisa assim. Eu entendi que eles estavam usando crack. E aí eles pararam no meio da passarela e fecharam com o caminho que eu ia descer. E ali eu não podia voltar, porque eu estava sozinha e com certeza se eu voltasse eles iriam atrás. E ali naquele momento, como eu ando sempre com o meu terço ou com a pulseira que tem a medalha de São Bento, eu estava com o terço na mão e ali eu segurei na cruz e pedi a São Bento que ele naquele momento olhasse para a filha dele. Eu dizia, eu sou sua filha, então olhe para mim como pai que você é meu. E naquele momento que eu cheguei próximo àqueles homens, um deles passou mal, eu não sei o que aconteceu, um deles passou mal, caiu no chão e o outro voltou para dar socorro a ele. E ali eu desci ligeiro e eles ficaram ali. O que estava dando socorro, ele olhava para mim e olhava para o que estava no chão, que ele começou a tossir muito. E ali eu desci e peguei o ônibus. Então eu acredito que São Bento naquele momento intercedeu, não sei o que aconteceu depois, mas tenho certeza que aquele rapaz ficou bem, mas também a minha vida naquela hora foi preservada. Outra situação também interessante que eu vivenciei foi um crucifixo que eu ganhei e eu vim na igreja, aqui na paróquia, abençoar o crucifixo no horário da missa. E quando eu saí da igreja, um homem parou na minha frente e disse que eu não podia usar aquela coisa e apontou para o crucifixo, né? E eu continuei andando e ele disse a mim, tira esse negócio do pescoço que eu sou o mensageiro das trevas. Aí eu comecei a rezar a oração de São Bento. Eu disse, São Bento, meu filho, me ajude que o crucifixo tem a sua imagem. E ali eu comecei a rezar. E quando cheguei na oração retira de Satanás, o homem caiu, ele ficou desmaiado no chão e eu passei também. Então, não sei quem é o homem, não sei de onde ele saiu, mas tenho certeza também que a minha vida naquele momento foi preservada por intercessão de São Bento. E o terceiro testemunho também, eu estava num ponto de ônibus para ir trabalhar. Quem conhece Salvador sabe que do Iguatemi para Pituba, a gente pega um ônibus rapidinho. E eu consegui pegar um ônibus errado e parei lá do outro lado da cidade, lá nas Sete Portas. E nesse ponto, estava chovendo muito, foi de manhã cedo. E eu estava no ponto, quando eu cheguei no ponto só tinha uma mulher, a mulher entrou no ônibus e eu fiquei, e atrás de mim tinha um rapaz, ele estava encostado numa moto, né? E eu fiquei na frente dele. Só que aí, como o meu ônibus demorou, ele começou a andar na minha direção. Só que aí eu fiquei com medo de olhar para trás e chamar a atenção dele. E ali, quando eu vi ele se aproximar muito de mim, e ele se aproximou a ponto de eu sentir a respiração dele perto do meu pescoço. E eu disse, meu Deus, esse homem vai me assaltar. E aí eu lembrei que no meu chaveiro, que eu levo a chave para o trabalho, tem uma medalha de São Bento. E eu peguei a medalha, tirei do bolso e coloquei nessa posição aqui e apontei a medalha para ele. E ali eu clamei por São Bento. Irmãos, acredite em Deus, esse homem voltou de costa. Eu não sei o que foi que ele sentiu quando ele viu a medalha, mas ele voltou de costas e ele encostou na parede, como se ele tivesse preso naquela parede. E ali ele ficou até a hora que eu peguei o ônibus. E assim, eu entrei no ônibus chorando muito, o cobrador perguntou por que eu estava chorando, e eu disse para ele que Deus, por meio de São Bento, tinha me dado um grande livramento. E eu digo a vocês, irmãos, quem tem o seu santo de devoção, acredite. E quando você for liberta de alguma coisa, quando você receber o seu livramento, não esqueça de dar o mérito à intercessão do santo. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam que o santo intercede porque a gente não fala dele. A gente não fala da nossa devoção, a gente não fala da nossa fé. E muitas vezes a gente não defende os santos. E esse livramento para mim foi muito forte, porque eu não sei, o homem ficou lá preso na parede. Eu não sei o que aconteceu com ele depois,
mas assim, eu tenho certeza que o poder de Deus, pela intercessão de São Bento, veio sobre mim naquela hora. Então, não deixe de acreditar no seu santo de devoção. E aí, aconteceu também uma coisa interessante, que eu fui comprar uma lembrança numa loja católica e a vendedora, ela viu minha cruz de São Bento e ela disse a mim que, me perguntou se eu era devota dele, eu disse que sim, e ela disse para mim: a sua cruz faz de você cada dia mais uma devota, e essa devoção sua vai converter muitos corações. E eu disse para ela: poxa, que forte isso que você está me falando. Ela disse: pois é, tudo que você fizer em nome de São Bento, você vai conquistar, as pessoas vão ser conquistadas por essa fé. E eu presencio isso o tempo todo, né? Na minha vida profissional, eu tenho colegas de trabalho que se tornaram devotos de São Bento por causa do meu testemunho, de tanto eu falar, de presentear, né? Eu cheguei em um hotel para me hospedar lá em Teresina e o recepcionista me perguntou que medalha era essa que eu estava usando. E aí eu sentei com ele 10 minutos, falei dos livramentos que eu já tinha recebido. E ele disse a mim: olha, eu vou sair daqui hoje, eu vou comprar uma medalha e vou na igreja de São Bento para abençoar. Então nós somos responsáveis, gente, pela conversão do outro, pela devoção do outro e para que o outro chegue à verdade da fé. Então, que a gente possa cada dia mais sustentar o que a gente acredita. Oração a São Bento. Ó glorioso São Bento, sublime modelo de tantas virtudes, eu vos imploro que interceda por mim diante do trono de Deus. Que a vossa bênção permaneça sempre comigo, de modo que eu despreze tudo aquilo que Deus proíbe e me afaste de todas as ocasiões de pecado. Invoco a vossa poderosa proteção, com firme esperança de que, com vossas orações, obtereis para mim a graça que tão empenhadamente imploro, caso ela seja para a maior glória de Deus e a santificação de minha alma. Ajudai-me, ó glorioso São Bento, a viver e morrer como filha fiel de Deus, ser sempre submissa à santa vontade divina e obter a eterna felicidade no céu. Amém.